Saudades de aglomerar, né, minha filha? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra, porque até então não tinha acontecido a Segunda, e assim ela é conhecida como a guerra para acabar com todas as outras guerras. Bom, antes de falar propriamente dito dessa Primeira Guerra, a gente tem que pensar um pouco o que estava acontecendo na Europa desse período. Posterior à década de 1870, você tinha um clima cultural, econômico, filosófico, artístico, arquitetônico, que ficou conhecido como Belle Époque, né? A Bela Época em francês. Que a ideia era um período extremamente culto, com muita riqueza cultural, com muita diversidade, muito progresso, muita fé na tecnologia, muita expectativa em tudo aquilo que essas novas técnicas advindas da Revolução Industrial ia trazer para a humanidade como um todo. Então a Europa toda vivia um clima de euforia. E esse clima foi frustrado pela Primeira Guerra Mundial, né? Quando o ser humano caiu em si e percebeu que toda essa tecnologia, todo esse desenvolvimento, nem sempre iriam ser usados para o desenvolvimento do ser humano, né? Mas sim, inclusive, para a destruição dos mesmos. Então, esse é um clima que a gente tem, digamos, mais cultural na Europa, fruto aí da Revolução Industrial e de vários movimentos filosóficos que culminaram nessa ideia de que o progresso viria e o progresso seria muito benéfico para a sociedade. Antes da pandemia, a gente falou sobre a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial que começa na Inglaterra, aí na segunda metade do século XVIII, e vai, perdão, XIX, e vai se alastrando para outros países, né? Então você tem aí surgimento na Inglaterra, vai para a Alemanha, para a França, e vai para inúmeros outros países em diferentes momentos. Essa Revolução Industrial também provocou uma concorrência entre os países, como é de se esperar, né? Inclusive no âmbito de produção de armamento. Então os países começaram a se armar, isso cria-se o que ficou conhecido como a paz armada entre as nações. Então um período que não havia guerra, mas todo mundo produzindo bastante armas, né? Outro elemento aí que coloca fogo, que leva os países a entrar na Primeira Guerra Mundial, são algumas guerras anteriores a isso. Então você tem, por exemplo, a guerra franco-prussiana, né, entre alemães e franceses, e que desperta um imenso revanchismo por parte da França contra a Alemanha, né? A Itália e a Alemanha tiveram uma unificação tardia, né? Então esses dois países demoraram a se tornar o que a gente entende por Estado, essa ideia de um Estado moderno. Então Itália e Alemanha eram diversos reinos fragmentados, com diversas administrações totalmente independentes. E esses dois países demoraram a se tornar um Estado unificado. Então, quando esses dois países se tornaram estados, a Alemanha e a Itália, eles ficaram para trás na divisão da África e de algumas colônias no continente asiático. Então, isso gerou uma certa raiva, ou seja, a necessidade, uma vontade de também ter suas colônias no território africano e no território asiático. Um outro problema também que não se pode deixar de lado é que posteriormente o surgimento da Revolução Industrial na Inglaterra, um dos países que se industrializou muito rápido foi a própria Alemanha,
porque os alemães souberam com maestria aplicar a ideia de técnica, tecnologia, educação, engenharias na produção. Então eles fizeram essa junção muito rápido entre conhecimento e técnica para gerar a produção. Então a nascente indústria alemã era muito forte, provocando uma certa ira por parte tanto da França e principalmente da Inglaterra. Um outro movimento cultural, que talvez podemos pensar assim, além da Belle Époque, é um nacionalismo exacerbado, ou seja, toda a Europa continha diversas nações, diversas origens étnicas, origens de identidade nacionais, e todas elas eram extremamente nacionalistas, né? O que fazia gerar um verdadeiro barril de pólvora, porque havia territórios em disputas, recursos minerais em disputa, acesso ao mar em disputa, acesso a mercados consumidores, como eu já disse antes, a questão das colônias. Tudo isso nesse ambiente foi gerando um verdadeiro barril de pólvora. Enfim, você tem a Alemanha cada vez mais forte, querendo novos territórios, novas colônias, uma industrialização cada vertiginosa. Você tem a França querendo reivindicar territórios perdidos na guerra com a Alemanha em décadas anteriores. Você tem um Império Austro-Húngaro gigantesco, com vários povos de diferentes identidades que nem sequer gostariam de estar lá. Você tem a Rússia logo ali nessa divisão entre o Ocidente e o Oriente, com olho para os Balcãs, que depois vai se constituir na que a gente conheceu por Iugoslávia, e atualmente, se não me engano, tem 8 países naquela região. Então a Rússia tinha interesses nessa região. Bom, estava dado uma grande conflito de interesse entre as principais potências europeias do período aí de 1913, 1914. Sendo assim, o que esses países vão fazer? Eles vão começar a fazer algumas alianças estratégicas militares, alianças secretas. E essas alianças são, de um lado você tem a aliança Tríplice Entente, que fazia parte França, Reino Unido e Império Russo, e de outro a aliança Tríplice Aliança, composta por Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália, o Reino da Itália. Enfim, basicamente nesse período a gente tem, com essa formação das alianças, só faltava um estopim para o início da Primeira Guerra Mundial. E esse estopim foi o assassinato do príncipe herdeiro Franz Ferdinando na Bósnia, né, que foi interpretado pelo Império Austro-Húngaro como um crime cometido a mando da Sérvia. E aí a Bósnia exigiu que a Sérvia investigasse tudo esse assassinato e apontasse os culpados. E outras exigências mais. E a Sérvia simplesmente não atendeu os pedidos, e nesse sentido o Império Austro-Húngaro declarou guerra à região dos Balcãs. Quando isso acontece, você vai ter o sistema de aliança entrando em efeito. Como assim sistema de aliança? Imagina que você tem gangues distintas, gangues diferentes. Então, se um desses indivíduos arruma um problema, a gangue tende a entrar a favor dele contra quem o agrediu. E aí, muito facilmente, 2, 3 gangues vão entrar nessa briga. E foi exatamente o que aconteceu. Você tem, então, a Áustria-Hungria declarando guerra à Sérvia, porém a Rússia declarando guerra à Áustria-Hungria por causa do seu interesse com a região da Sérvia. A Alemanha, que fazia parte da aliança com a Áustria-Hungria, vai declarar guerra à Rússia. E aí você tem esse sistema em pleno movimento. A Alemanha vai se adiantar a tudo isso e ela vai declarar guerra também à França, até mesmo porque já tinha um histórico aí de beligerância entre esses dois países. O plano da Alemanha era atacar na frente ocidental a França e de uma maneira muito rápida, efetiva, para na sequência se voltar
ao Oriente para enfrentar a Rússia. Porém, era muito militarizada a região de divisão, de divisa, né, de território entre França e Alemanha. Portanto, a Alemanha invade a Bélgica, achando ser mais fácil entrar no território francês atravessando o território belga. E acreditando que os belgas não iam oferecer resistência. Mas não é isso que acontece. Então, os belgas pegam em armas e vão lutar contra a Alemanha, e no meio de tudo isso, a Inglaterra, vendo o que está acontecendo, da, da, da França está sendo atacada e da Bélgica também, que era um país neutro, declara guerra à Alemanha, logo a sua aliança também com a Áustria-Hungria nesse momento. Então, já nesse momento da guerra, a Alemanha vai passar a enfrentar a Bélgica, a França e agora a Inglaterra. E ela estava até um certo momento tranquila em relação à frente oriental, porque os exércitos russos estavam muito interiorizados. Porém, eles conseguiram rapidamente chegar na fronteira com a Alemanha e causar um impacto, ou seja, as forças militares da Alemanha tiveram que se dividir. É interessante esse momento da história da guerra, usado o recurso de trincheiras, né? Então os soldados cavavam aqueles buracos, né, de um lado e de outro, e ficavam ali um atirando no outro, tentando disputando metro a metro. Então essa guerra era uma guerra muito tensa, porque morria muita gente para conquistar praticamente nada. Demorava-se meses para avançar alguns poucos quilômetros, e os danos eram enormes. Por quê? Porque muitas vidas se perdiam e muitos que ali ficavam tinham problemas psicológicos, tinham problemas de doença. Já que a gente está falando de estamos numa pandemia, né? Vale lembrar que a pandemia chamada de gripe espanhola aconteceu em 1917, ou seja, durante a Primeira Guerra Mundial. Então você tem aí uma paralisia, digamos assim, através das guerras de trincheira. Os inimigos entrincheirados entre um pedaço de terra conhecido como Terra de Ninguém, e ali permaneciam meses e mais meses. Há relatos muito tensos sobre como era a vida nessas trincheiras, onde soldados conviviam com pessoas às vezes que tinham morrido, pessoas feridas, ratos, um ambiente muito sujo, um ambiente com pouca alimentação, neve no inverno, gelado, depois aquilo, a temperatura mudava, virava um barro, causando problemas de diarreia e outros, cólera e outras doenças mais. Enfim,